Aqui. Ai, meu Deus, o microfone tá ligado. Quem tá com o microfone ligado aí? Não, já vou entrando no microfone. E eu não tô achando meu fone. Quem? A Lídia? A Lídia. Aqui, ó, vou desativar. Professora. Pronto. Obrigada. Mãe, cadê meu fone? Não, continua ligado. Peraí, deixa eu desativar. Pronto. Nossa, o Rodrigo, nessa foto dele, ele tá tão chique. Tá com uma cara tão aristocrática, Rodrigo. Você sentado numa cadeira chique, tomando um vinho. Com vinho. Né? Que Então, isso, professor. gente, vocês podem participar um pouco, até para vocês, tô notando que tá todo mundo, as carinhas de vocês, o bom é que tá todo mundo lindo, né? Nessas fotos aqui. E eu com essa cara lavada. Nas primeiras semanas a gente ainda fazia toda uma produçãozinha para parecer bonitinha. Agora, assim, agora já não rola, não. Samara, tá bem, Samara? Tô bem, professora, a senhora? Tô, né? Tô bem. Tem que estar, né? A gente tem que estar firme e forte, porque não tem jeito. Eu só queria que a gente tivesse umas perspectivas mais concretas de voltar, né, gente? Lógico, voltar com segurança. Verdade. Tá? Né? Uma data para voltar. Tá dando um pouco de medo, porque vocês viram, e aí eu tô falando isso com todos os meus alunos para vocês. Nesses últimos dias, o estado com menor índice de adesão ao distanciamento foi Goiás. E aí, os resultados bons que nós estamos colhendo podem cair por terra, porque o pessoal começa a se reunir, querer fazer muitos festejos, né? O pessoal não aguenta ficar quieto em casa. Verdade. E aí, só levam a um prolongamento dessa nossa reclusão, porque, sei lá, né, a gente tá ficando a cada dia, tá ficando mais difícil, né? Todo mundo, pelo menos já tem tempo demais. Tá difícil, tá difícil. E as perspectivas, assim... Por que tem muita gente que tá conectando ainda? Ó, o Rodrigo, eu falei dele, ele não se manifestou. Cadê? A Luana também nunca se manifesta, né? A Luana... Cadê cadê a minha guru? A guru tá aí? Cadê não entrou ela? ainda, não. Nossa, gente, porque agora tem uma história de Plutão retrógrado que eu vou ter que tirar uma dúvida com ela, porque, nossa, mãe, se a gente tiver alguma situação, deixa eu ver quem que tá aqui. Bom. Gente, olha só, o que acaba acontecendo? Gessileia, bom dia, Gessileia. Gessileia sempre está alto astral, né? Eu gosto de ver isso na Gessileia. Uma pessoa sempre alto astral. Gente, eu selecionei, eu ia fazer uma aula de resolução de questões, assim, bem apanhado geral, só que o que está acontecendo? O que eu estou com medo de acontecer? Eu começar a prescrição e a matéria acabar. Porque é o último tópico que eu tenho para tratar com vocês. Aí agora a Rebeca chegou, o Stephanie também. Vamos ver. Então, até porque nas outras turmas, que eu tinha mais tempo ainda, que eu tinha menos matéria, que eu tô fazendo resolução de questões direto, para dar uma segurada, porque a certeza de que até 30 de maio nós vamos estar reclusos, isso daí já não temos como trabalhar com outra hipótese, né? Se acaba, eu faço revisão todo dia. Não, mas aí no final das contas, Lídia, olha só, o que é o ponto? Quando a gente começa a resolver questões, não sei se vocês têm esse hábito, mas se vocês não têm, vocês vão acabar tendo necessariamente que desenvolvê-lo. Por quê? Porque a gente resolver questão, ainda mais questão de múltipla escolha, é uma maneira muito boa da gente testar os nossos conhecimentos, que às vezes você está estudando a teoria, parece que está tudo muito fácil, né? Mas quando a gente começa a fazer questão, é igual na prova. Você fala, poxa, eu sabia a matéria toda, mas errei a questão, caí na pegadinha, me enrolei.
Então, é uma maneira da gente fazer revisão e da gente desenvolvendo aí até mesmo novos conhecimentos, porque na múltipla escolha a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa. Então, eu fui fazer uma primeira seleção que eu pretendia falar, não vou falar de tudo que a gente estudou até agora. Aí a galera, a Leide chegou, a Tamires já estava aí, a Júlia, Fernanda, Marília. Então, gente, eu comecei a selecionar questões, a partes, às vezes, até meio que a gente não dá tanta importância da matéria. Isso aqui não aparece muito, não é muito cobrado, tipo reabilitação. Eu achei umas questões de reabilitação de prova de Ministério Público, de magistratura, umas questões bem enroladas de reabilitação. Então, eu selecionei para a aula de hoje reabilitação e medida de segurança. Eu acho que eu selecionei 12 ou 13 questões, assim, variadas. Para a próxima aula, eu estou pensando, ou para as próximas, talvez, para a próxima semana, nós vamos continuar. Aí nós resolvemos questões das causas de extinção da punibilidade e de ação penal. E aí, na outra semana, eu começo prescrição. Tá? Então, espero que que esse modelo da resolução também dá um dinamismo diferente para a aula, acaba que é um outro recurso didático que a gente tem para usar, porque vocês ficam cansados também, né? Só da aula expositiva, já que fica tudo mais difícil sem essa interação. E nas outras turmas, principalmente de segundo, terceiro período, eu fiz muita questão, tem umas 2 semanas, peguei prova antiga, resolvi prova antiga, e o pessoal está gostando bastante. Agora eu vou retomar uma parte teórica, eles estão, vamos fazer mais questões. Porque o meu medo é esse. Imagina, aí acaba a matéria, e a gente fica aqui só conversando. O que vocês acham? Discutindo sobre questões existenciais, que é o que ninguém nem está querendo, né, gente, nesse momento. Então, olha, deixa eu só ver, deixa eu dar uma checada para ver quem está aqui. Então tá Lohan. O Rodrigo tá que conecta e não conecta, né? Essa minha mudança de cenário eu achei que foi boa, porque não estamos tendo tantos problemas. Quer dizer, na verdade, nesses últimos dias eu não estou tendo problema nenhum de queda de sinal. Acho que está funcionando melhor. A Regilene, Ana Maria, a Nanda. Nanda, cadê a Natália, hein? A Natália sumiu, né? Natália sumiu. Adriele, Tiago, a Beatriz Oliveira. Estou sentindo falta. Vocês sabem que comigo, né? Sumiu. A Gisele tá ali. Gisele. Bom dia, Regilene, Marília. Tem uma opção de gente que tá sumida, que eu não tô vendo. Cadê a Natália? Cadê o Eric? O Caio eu já vi, que tá sempre aí também. Tem uma galerinha que tá sumida. O Thiago também tá. A nossa querida Guru não está aqui. Cadê Guru? Bom, a Beatriz Oliveira, cadê a Beatriz Cauano? Gente, eu sei a lista de chamada de cor. Esse é que é o problema, né? Não, a Oliveira e a Cauane é a mesma, Beatriz? A Cauane é Oliveira? Cauane Oliveira? Tá. Não, mas nessa sala tem 2 Beatriz. A Gisele eu vi agora. É porque a Gisele só tá com G. Tá. Então aí apareceu Beatriz Oliveira. Mas tem outra Beatriz nessa sala. Somos 2. Aí eu já me incorporando a personalidade. A Cândido, A Cândido não está aqui. A Júlia eu já vi. Bom. Gente, então vamos lá. Eu selecionei... boa de memória. É porque a Gisele não tem foto. Tem uns que também só colocam... Só aparece aqui a letrinha. A Ramane, eu vi. A Ramane, que é a amiga da Beatriz Cândido. Cadê a Beatriz Cândido? A Rebeca. Ei, gente, hein? Comigo não tem jeito, né?
Bom, Fernanda, também vi a Fernanda. Eduarda, Gabriela. Eduarda, que está com uma foto muito bela. Tá. Olha, gente, então vamos lá. Eu fiz essa seleção. A gente tenta fazer essa seleção assim, não é uma coisa tão fácil quanto possa parecer, de simplesmente, eu vou lá num banco de questões, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Não é assim, porque eu preciso realmente adequar aquilo que aparece numa questão de concurso, aquilo que nós estudamos. Inclusive, até nessa seleção, para quem já deu uma olhada, a primeira questão é uma questão de prova de concurso, que eu acho que é até do MPE, daqui de Goiás, que foi anulada. Mas eu procurei como era sobre o tema, porque às vezes o pessoal... Eu mesma não dava muita importância à reabilitação, mas reabilitação apareceu em umas provas de concurso até recentes, tá? Então, a gente não pode ficar ignorando pontos da matéria, achando que isso não nos será cobrado. Então, o objetivo é realmente que, através da resolução das questões, a gente consiga ir revisando pontos importantes da matéria. Isso a gente estudou bem no comecinho, né, do ano. Pode ser que vocês tenham se esquecido de alguma coisa. E olha lá, reabilitação é uma coisa que o pessoal assim, nossa, isso aqui nem aparece, vamos pular esse tópico. E foi uma questão que caiu no MP daqui de Goiás em 2019. A questão foi anulada. Mas merece aí a nossa análise, tá? Então, hoje eu vou tratar com vocês de reabilitação. Deixa eu só pegar aqui o código, porque senão ficam muitas abas para que eu tenha que abrir e fica difícil de acompanhar. Espera aí, rapidão. Algumas questões até envolveram alguns pontos, né, daquilo que vocês estudaram de teoria das penas. Espera aí, deixa eu minimizar isso aqui que fica mais fácil para mim. Gente, então vamos lá. Nós temos uma primeira questão. Essa primeira questão foi extraída, portanto, da prova de primeira fase do Ministério Público daqui de Goiás, aplicada em 2019. Uma questão na estrutura, né, da prova de primeira fase do MPE. Nós temos 4 alternativas, tá? Então, aqui não tem um padrão uniforme. Bom dia, Ebrahim. Um padrão uniforme de 5 alternativas ou 4, porque depende da fonte, né, a qual eu recorri para obter a questão. Então, vejam só. Essa questão, já de antemão, é uma questão que está anulada, mas vamos tentar entender por que a questão foi anulada. Reabilitação. Nossa, foi o primeiro tópico, a gente começou o ano estudando sobre reabilitação. E aí, vejam só, pede-se que nós identifiquemos a alternativa incorreta. E já de cara aqui na primeira assertiva, a gente verifica lá, a reabilitação, ela alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e sobre a sua condenação. A grande questão aqui, vamos deixar essa letra A em stand-by e vamos analisar as outras assertivas. Ó, Samara já resolveu tudo, né, Samara? Pois é, vamos lá então. Isso, vamos me auxiliando que vocês nós já funcionaremos bem. Então, a princípio, a ideia da reabilitação, inclusive do que se extrai do texto da lei, é isso, né? Lógico que existem outros pressupostos, mas ela existe para isso, para assegurar ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e a sua condenação, de modo que, à primeira vista, essa alternativa parece ser realmente correta. Vamos para a letra B. A letra B fala que a reabilitação pode ser requerida decorridos 5 anos do dia em que for extinta de qualquer modo a pena ou terminar a sua execução,
computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação. Vejam, por isso que eu falo para vocês, por isso que eu não deixo vocês fazerem prova com código. Olha só, uma questão de MP, primeira fase, basicamente, vocês saberem o texto da lei. Essa letra B, ela está errada, porque decorridos 5 anos do dia em que for extinto, exatamente, muito bem, a Regiane já observou também. Então, essa letra B, ela está errada, porque nós sabemos que não são 5 anos. O prazo é um prazo de 2 anos. Bom, letra C. A impossibilidade de ressarcimento do dano causado pelo crime não impede a obtenção do benefício, desde que o condenado comprove a absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou a novação da dívida. Olha, a gente encontra exatamente esse dispositivo. Vocês podem até fazer a remissão ao artigo 94, porque boa parte da questão aqui é resolvida pelo 94. Então, diz lá, o sujeito teria que ressarcir o dano. Agora, se não for possível esse ressarcimento do dano, o benefício não fica impedido, porque o sujeito pode comprovar a absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido ou exibir documento que comprove a renúncia da vítima ou a novação da dívida. Então, essa afirmativa, letra C, está correta, baseada unicamente no texto da lei. E aí, vejam a letra D, que apresenta como alternativa, mais uma vez, reescreve o que está no texto da lei, dizendo que a reabilitação será revogada. A gente também tem isso daqui no artigo 95, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, se esse reabilitado ele for condenado como reincidente por decisão definitiva a pena que não seja de multa. Então, nessa primeira análise... Peraí, gente, tem uma criança que deu uma enlouquecida aqui. Peraí, rapidinho. Vamos ter que tirar a bebê, porque senão... Neném, depois, daqui a pouco a mamãe vai aí. Você viu ontem, né? Você viu, Rodrigo, ontem a situação? Ah, a Gabi chegou. Aí sim, Gabi. Estão vendo, né? Estão achando que a vida de vocês está difícil. Então, vejam só, nós vimos que em face disso, a alternativa equivocada, alternativa incorreta, né, que salta aos olhos, seria essa alternativa letra B, né? Até uma questão aparentemente fácil, mas o que aconteceu para essa questão ser anulada? O que aconteceu para a questão ser anulada? Na época, eu acho que talvez até assim, o objeto dessa anulação tenha se dado pelo fato de que ninguém esperava que fosse cair uma questão sobre reabilitação, né? E o que foi questionado e que levou à anulação da questão? Entendeu-se que essa letra A, por isso que eu falei para vocês inicialmente que vamos deixar em stand-by. Quando se fala que a reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, que esse quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva daria margem para uma interpretação. Pois é, os quaisquer sempre aparece, pois é, esse quaisquer, ele daria margem, ou ele induziria uma interpretação equivocada. Por quê? Lógico que essa é uma situação muito improvável. Mas, por exemplo, lá na própria afirmativa letra D, que a gente viu que está certa, que é extraída do texto da lei, vejam, fala da reabilitação, inclusive, que o sujeito vai ser reincidente,
desde que ele seja condenado, a pena que não seja de multa. Então, imaginando-se que, em tese, muito em tese, que a gente sabe que ninguém vai ser condenado só a pena de multa, o sujeito poderia, imaginemos, ser condenado somente a pena de multa. Nesse caso, se o sujeito fosse condenado, por exemplo, só a pena de multa, por uma sentença definitiva, lógico, do ponto de vista prático, concreto, não vou falar que é impossível, porque a gente ainda tem algumas infrações penais que aparece lá a pena privativa de liberdade ou multa. Porém, se isso acontecesse, discutiu-se que seria descabido se falar em reabilitação. Lógico, gente, que a anulação de questão de concurso acaba muitas vezes também trazendo por trás assim questões outras que não apenas a discussão doutrinária ou jurisprudencial, quer dizer, a discussão jurídica, às vezes acaba indo além disso. Mas, de fato, ficou mal colocada essa afirmativa de quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva. E, em razão desse quaisquer, a questão foi anulada, tá? Em razão desse quaisquer. Mas o que nós identificamos aqui... Pois é, o artigo 93 do Código fala exatamente isso. Parece que a questão, assim, ela é muito clara, é uma questão totalmente texto da lei, né? Totalmente texto da lei. Só que aí houve essa discussão. Eu, assim, particularmente acho que como está transcrevendo texto de lei, não faria muito sentido essa discussão, né? Contudo, na época, o fundamento aí que se discutiu foi esse, tá? Esse quaisquer, se a gente fizesse uma leitura, enfim. Eu não sei se às vezes foi até uma estratégia, porque às vezes também tem essa coisa de anular, porque passaram muito poucas pessoas, aí eles vão e anulam uma questão para poder ver se... Enfim. Mas a história foi essa, que esse quaisquer, ele daria margem, que a gente tinha que fazer, porque... Agora, eu acho que essa anulação foi descabida, até porque, vejam bem, o enunciado da questão fala o seguinte, de acordo com o CP. Então, quando fala de acordo com o CP, olha, de acordo com o CP o quê? Isso aí é a leitura seca do texto da lei, né? Mas, enfim, a alternativa correta não, a incorreta, né? E, portanto, a ser marcada a letra B. Agora, houve a anulação e esse fundamento, assim, eu não acho que cola muito, não, porque como a referência é uma referência estritamente legal, olha, o texto da lei está dizendo isso, tá? Mas vamos deixar aí assinalada a alternativa letra B, porque isso aqui, essa questão, a gente consegue respondê-la fazendo essa leitura seca do texto da lei. E aí, vejam, a reabilitação nem aparece, reabilitação não tem importância. Olha outra questão da FCC, Fundação Carlos Chagas, de 2017, também questão recente, que apareceu num concurso de juiz substituto, Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Concessão da reabilitação. Considere. E aí nós temos que verificar as assertivas para detectarmos qual seria a combinação das assertivas corretas. Vamos lá. Para se conceder a reabilitação, nós precisamos, mais uma também, que é a leitura única e exclusiva de texto da lei. O sujeito precisa ter domicílio no país pelo prazo de 4 anos? Não, né? Não são 4 anos. Aqui, novamente, fala-se, quando se fala do prazo, o prazo a ser observado nessa situação também é o prazo de 2 anos. Muito bem. Que bom que vocês estão ligados, aí acaba que funciona bem melhor a nossa dinâmica. No cômputo do prazo de sursi, não ter havido revogação. Sim, essa assertiva é correta, inclusive porque quando a gente faz a leitura lá do artigo 94, diz: decurso do prazo de 2 anos do dia em que for extinta de qualquer modo a pena ou terminada, computando-se o período de prova
da suspensão e do livramento condicional. A suspensão aqui em questão é a suspensão da execução da pena, é o sursi, se não sobrevier revogação. Então, você vai computar o período de prazo do sursi desde que não tenha havido revogação. Então, a 2 está certa. A 3, ter demonstrado efetiva e constantemente bom comportamento público e privado. Isso aqui poderia até dar margem para alguma dúvida, porque no texto da lei não se fala exatamente demonstrado efetiva e constantemente, mas o texto da lei ele fala demonstração de bom comportamento público e privado, né? Demonstração efetiva e constante. Aí eles mudaram, efetivo e constantemente. Mas essa 3 está certa. O sujeito tem que ter demonstrado bom comportamento público e privado. Então, já temos aí a 2 correta, a 3 correta. Vejam, para a concessão da reabilitação, a condenação tem que ter se dado uma condenação a pena superior a 2 anos no caso da privativa de liberdade, no caso de pena privativa de liberdade. Vejam, aí eles vão nos levar a ou nos induzir a uma confusão que é descabida. Existe esse prazo de 2 anos que tem que ser observado da data em que for extinto o cumprimento da pena. Agora, não se exige, para fins de conceder a reabilitação, que a pena privativa de liberdade tenha sido superior a 2 anos. Então, a alternativa 4 está incorreta, tá? Ela insere um requisito que não existe. De modo que já temos aí como certas, portanto, a 2, a 3, e vamos analisar, por último, a 5. A 5 vai nos dizer que envolve aí a necessidade da observância para fins de concessão da reabilitação, ter sido ressarcido o dano causado ou demonstrada a impossibilidade absoluta de fazê-lo. Portanto, como o Rodrigo já antecipou muito bem, a alternativa correta é a letra D, tá? Letra D. Então, dessas assertivas, nós temos como correta a 2, a 3 e a 5, de forma que temos que marcar letra D. Essa questão aqui, gente, olha só. Nessa daqui, vocês que já estão se antecipando, vocês tiveram dúvidas ou vocês fizeram numa boa? Esse café tá frio. Me falem, vocês acharam tranquila ou tiveram dúvida? Essa questão aqui, ela dá um pouquinho de dúvida. Deixa eu ver as manifestações de vocês. Deu dúvida, né? Olha lá. Nós sabemos que a reabilitação... Tá bom. E eu não fiz quase nada porque tá matemática. Tá, depois a gente conversa. Vejam só. Questão do Ministério Público do Estado de São Paulo, 2015. Vocês estão vendo, tá chovendo reabilitação, né? Eu achei que, até pelo tema ser pouco tratado, também achei que essa questão, ela induz a erro, ela realmente não foi uma questão muito bem elaborada. Mas vejam, não foi anulada não, tá? Porque depois eu fico cutucando lá para ver se foi anulada, ou quando fala que foi anulada, eu tenho que tentar achar o recurso para ver quais foram os fundamentos que eles deram para anular ou os que pleitearam. Enfim, o que a gente sabe? E quando nós iniciamos os nossos estudos, eu vim até falando para vocês, antes mesmo da gente começar a reabilitação, eu tratei com vocês sobre aquela questão de efeitos da condenação, né? Falamos dos efeitos, os efeitos primários, efeitos secundários, enfim. Aqui, a gente verifica que a reabilitação, o propósito por excelência da reabilitação é assegurar ao condenado o sigilo dos seus registros, né? Sobre o processo, sobre a condenação, que é o que está lá no artigo 93 do Código, e nós temos também, como uma das finalidades da reabilitação, pelo menos é o que diz a lei, extinguir os efeitos secundários extrapenais específicos dessa sentença condenatória. E aí, a lei diz, vedada a reintegração na situação anterior nos seguintes casos: perda da função pública ou do mandato eletivo e a incapacidade para o exercício do poder familiar, tutela ou curatela, nos crimes dolosos sujeitos a pena de reclusão cometidos contra filho tutelado ou curatelado. E aí eles inventaram umas outras opções aqui meio loucas, né?
como se fosse uma decorrência disso. A primeira coisa que a gente já vê que a questão não foi bem elaborada é o seguinte: a questão está falando ainda de pátrio poder. Olha só, né? Essa expressão pátrio poder, ela já ficou superada há tempos. Todo mundo sabe que é poder familiar. Essa expressão pátrio poder é uma expressão que ficou consagrada lá no Código de 16, é uma expressão que tem essa nítida conotação machista, enfim. Só que a questão aqui, e às vezes a gente pensa, né? Poxa, mas foi questão de concurso e tal. As pessoas que elaboraram, pessoas extremamente sábias, conhecedoras do direito, e às vezes dão umas escorregadas assim, que são dureza, né? Falar de pátrio poder. Mas, enfim, vamos entender aqui pátrio poder como poder familiar. Bom, essa incapacidade para o exercício, o machismo estrutural, que a gente não consegue romper, né? De fato. Tá vendo? É uma questão de concurso. Enfim, mas vamos lá. Então, o efeito civil da condenação referente à incapacidade para o exercício do poder familiar, ele é sempre permanente com relação à vítima. Olha, quando a gente vê o sempre, a gente já liga o nosso alerta, né? Olha, é sempre permanente em relação à vítima. A gente não pode falar que ele é sempre permanente em relação à vítima. Por quê? Porque aqui, essa incapacidade para o exercício do poder familiar, a ideia que se deflui da leitura, olha, vai haver a incapacidade, se eu cogitar que essa incapacidade é permanente, essa incapacidade, sim, ela vai se dar em relação à vítima daquela infração penal, mas ela vai se dar na hipótese de um crime ser punido com reclusão, não é isso? Então, eu posso fazer essa afirmativa genérica de que ela é sempre permanente em relação à vítima? Essa letra A vai nos deixar em dúvida. Vamos deixar essa letra A aí parar. Letra B. Pode ser recuperado em relação a todos os filhos, inclusive a vítima, por meio de deferimento da reabilitação. Bom, essa daí está nitidamente errada, né? Está nitidamente errada, por quê? Porque essa incapacidade para o exercício também não se faz a ressalva, porque a incapacidade ela vai se dar quando o crime for apenado quando o crime for apenado com reclusão. E a reabilitação, o que fica claro da leitura aqui desse dispositivo, desses incisos do artigo 93, é exatamente que a reabilitação ela não terá o condão de gerar essa recuperação do poder familiar em relação a essa vítima. Então, a letra B, ela nitidamente está errada. Esse não é um efeito da reabilitação. Só que está mal elaborado, porque não é um efeito da reabilitação se o crime for apenado com reclusão, mas está errado. Tratando-se de crime sexual praticado contra filha, só pode ser recuperado por meio de deferimento da reabilitação em relação aos filhos homens. Nunca em relação à vítima e demais mulheres. Olha só, não tem nada a ver. Eu achei que essa questão aqui, ela está realmente carregando em si um machismo tão grande. Ah, porque só a filha mulher pode ser vítima, se for crime sexual, né? O filho homem não pode. Ou se for, não tem problema. Então, não tem absolutamente nada a ver essa letra C, tá? Nada a ver. Distinguir filho homem, não é feita essa distinção, não faz sentido. Tratando-se de crime apenado com detenção, o efeito civil da condenação tem caráter de mera suspensão do pátrio poder, devendo ser imposto pelo juiz com prazo determinado e somente em relação à vítima. Não tem nenhum dispositivo legal que fale isso, tá? Então, olha, a lei fala que a reabilitação ela não poderá promover, ela não vai colocar fim a esse efeito secundário da condenação nos crimes apenados com reclusão.
Só que não há nenhuma previsão legal nesse sentido. Ah, não, porque se for apenado com detenção, então a gente vai ter suspensão do pátrio-poder e o juiz vai impor um prazo determinado somente em relação à vítima? Não temos esse dispositivo, tá? Então tá errado. Tratando-se de crime apenado com detenção, o efeito civil, tal efeito civil, tem o caráter de mera suspensão do pátrio-poder, por isso é imposto pelo juiz por prazo determinado e em relação a todos os filhos. Também não temos essa previsão. Vejam, portanto, que, embora essas alternativas aí não seja realmente uma boa questão, não é uma questão, né, nem interessante e está mal elaborada, além dessas questões aí de fazer remissão de uma maneira bastante equivocada a poder familiar, a alternativa apresentada como correta foi a alternativa letra A. Acho que essa era uma questão passível de anulação, tá? Mas a leitura que se fez foi a seguinte: a incapacidade, quando se fala em reabilitação para fins de apagar, né, entre aspas, esses efeitos da condenação, ela não terá essa possibilidade em relação à incapacidade, o sujeito realmente tendo praticado o crime. Não se faz a ressalva que o crime é apenado com reclusão. Mas entende-se que a leitura que se fez, a interpretação que se fez foi no sentido de que, olha, ele estaria incapacitado para exercer o pátrio-poder em relação àquela vítima de maneira permanente, já que a reabilitação não poderá restituí-lo, não poderá restituir o seu poder familiar, tá? Acho que é muito mal feita, né? É confusa, ela tem algumas assertivas aí pautadas no invencionismo descabido, mas fica aí a nossa análise, por isso que é bom a gente realmente resolver as questões, até porque a gente consegue também dar esse viés crítico, né? Não é porque está em prova de concurso que está tudo certo, né? Que não é passível de maiores contestações, tá? Então, a alternativa apresentada como correta, a alternativa letra A, mas deixem registradas essas nossas observações em relação às demais e em relação à própria questão. Temos aí mais uma questão, vejam que aparece muito em MP, né? Ministério Público do Rio Grande do Sul, 2017, outra questão sobre reabilitação. E todo mundo falando que pode pular esse tópico da matéria, né? Vamos lá. Vamos achar a alternativa incorreta. Questão de 2017. E aí temos lá a letra A. Mais uma vez também questão bem, essa aqui está bem letra da lei. Reabilitação pode ser requerida após o decurso de 2 anos do dia em que for extinta de qualquer modo a pena, seja o condenado reincidente ou não. E aí, como é que está lá no artigo 93, só para a gente poder verificar? Olha, essa parte aqui, quando a gente vai lá no artigo 94, né, a leitura que a gente faz é no seguinte sentido: olha, ela pode ser requerida depois do decurso de 2 anos, do dia que for extinta de qualquer modo a pena ou terminar a sua só que a gente não tem essa menção do seja o condenado reincidente ou não. Vamos analisar as duas. O juízo competente para processar a reabilitação, isso eu falei com vocês em sala, é o juízo da execução penal. E aí, gente? É o juízo da execução? É? Quem lembra? Quem se lembra daquele exato momento em que eu falei, gente, o juízo competente para processar a reabilitação é o juízo da condenação. É o juízo da condenação, tá? Então, olha só, Leide, a história é a seguinte. O que acontece? É porque vocês ainda não tiveram, vocês estão começando a ter processo agora. O processo penal, ele vai se desenvolver perante um juízo. Isso é questão de divisão mesmo, isso é questão de competência, que é uma matéria que vocês vão estudar no próximo semestre. Segundo as regras de competência,
A gente tem aquela fase pré-processual, que via de regra vai ser a fase do inquérito, depois a gente entra na fase de ação penal, e enquanto tramita a ação penal, até a eventual condenação do sujeito, esse trâmite da ação penal, a gente chama esse juízo de juízo da condenação. O juízo da execução, ele só passa a existir a partir do momento em que essa condenação transitou em julgado e o sujeito inicia a execução da pena, tá? Então, muito recorrentemente, em processo penal, em penal também, a gente vai falar, qual que é o juízo? É o da condenação ou o da execução? E isso aqui em matéria de reabilitação é uma questão que causa dúvida, embora a gente já tenha essa resposta, porque vejam bem, o cara já foi condenado, ele já iniciou o cumprimento da pena, quer dizer, ele não iniciou, ele terminou o cumprimento da pena. Agora, qual será o juízo competente para avaliar o cabimento dessa reabilitação? O juízo da execução ou da condenação? Em matéria de reabilitação, entende-se que é o juízo da condenação, tá? O juízo da condenação, isso depende das regras de competência locais, por exemplo. Quando a gente está numa comarca grande, como é Goiânia, por exemplo, você tem diversas varas criminais. E a gente tem essa divisão de competências, você tem vara de crime apenado com reclusão, você tem vara de tribunal do júri. Essas varas que são responsáveis pelo processo e julgamento, elas são varas, elas representam juízos da condenação. A partir do momento em que você teve condenação, a gente tem as varas de execução penal, que são as varas que vão estar acompanhando. Aí o papel dos juízes nessas varas de execução penal é fiscalizar a execução de pena, avaliar cabimento ou não cabimento de benefício, progressão, regressão de regime. Então, isso tudo é o juízo da execução, tá? Agora, às vezes, em comarca de interior, a gente fazer essa distinção não faz lá tanto sentido, porque às vezes a comarca é um juiz. Eu tenho um juiz, que é tudo, que é o juiz criminal, que é o juiz do cível, e ele também vai ser o juiz da condenação e o juiz da execução, tá? Só que a ideia de se fazer essa distinção é exatamente porque quando nós temos esse grau de especialização maior, a quem incumbirá avaliar o pedido de reabilitação? Ao juiz da execução. É aquele juiz que está fiscalizando a execução do cumprimento da pena, tá? Beleza, Leide? Deu para entender? Depois, inclusive, quando a gente for começar a estudar prescrição, a gente vai verificar isso também, porque a gente tem a prescrição da pretensão punitiva, e a prescrição da pretensão punitiva, ela se dá antes de você ter uma condenação transitada em julgado. E a prescrição da pretensão executória. A prescrição da pretensão executória se dá exatamente depois que você tem uma decisão condenatória transitada em julgado. Tá? Gente, se manifestem aí. Muito ruim falar sozinha, sem nenhum feedback. Tranquilo? Leide, cadê você para falar se deu para entender ou não? Deu para entender? Estou explicando de uma maneira simples, porque vocês ainda não começaram a estudar processo efetivamente, tá? Mas é por isso que a gente faz essa distinção, ok? Bom, então, vamos lá, vamos continuar analisando essa daqui. Então, a gente já sabe que o juízo competente é o da condenação. De forma que aquela letra A, vamos analisar as outras. Eu só achei que seja o condenado reincidente ou não. De fato, se o cara for reincidente, a reabilitação por aquele crime, ela não vai... o fato de ser reincidente não vai impedir a reabilitação, tá? Eles acrescentaram aí esse dado... Ih, gente, peraí, rapidão, deixa eu só ver um negócio aqui. Nossa, hoje eu que tô igual vocês, olha. Desculpa, gente, vou ter que parar a aula aqui para poder resolver um negócio no meu celular, tá? Peraí, rapidão.
Tá vendo como que é chato? Ai, ai. Bom, então vamos lá. Retomando aqui. Então, o juízo competente para processar a reabilitação é o juiz da execução, tá errado, é o juiz da condenação. Na hipótese de não haver renúncia da vítima ou novação da vítima, é condição para a reabilitação a prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstrar a impossibilidade de fazer. Sim, correto. Uma vez negada a reabilitação, não há prazo mínimo para a renovação do pedido. Sim, não há prazo mínimo para a renovação do pedido. O que se exige é que ele seja instruído por novos documentos. E letra E, a revogação de reabilitação pode ser decretada pelo juiz de ofício ou requerimento do Ministério Público. Isso também se extrai de uma maneira bem direta da letra da lei. Isso está lá no artigo 95. Então, a resposta a ser marcada aqui é a letra B, tá? Juízo competente é o juízo da condenação. Aqui está falando que é o da execução, portanto, essa alternativa estaria incorreta. Então, a gente vai marcar letra B como a incorreta. Então, estão vendo que reabilitação não é uma coisa tão fácil de se ignorar, né, gente? Pelo menos em questão de Ministério Público, vi que apareceu bastante. Procurei pegar questões recentes. Agora, vamos lá. Vamos entrar aqui no universo das medidas de segurança. Às vezes a gente estuda medida de segurança, parece que é muito fácil. Mas a medida de segurança, principalmente, vocês vão verificar que algumas outras questões, quando a gente começa a misturar medida de segurança, porque fatalmente o que vocês têm que estar treinados, de repente a gente pode até aproveitar para colocar. Teve até uma questão que veio nesse sentido, mas como vocês acabam sempre reclamando muito, que no semestre passado eu não entendi muito bem parte de teoria das penas, às vezes dá para eu fazer uma seleção, né, de algumas questões em que a gente acaba, de algum modo, revendo aquilo que vocês estudaram em teoria das penas, tá? Porque medida de segurança, muito corriqueiramente, vai aparecer misturado com pena, com teoria das penas. Vamos ver, então, uma questão TJ de São Paulo, prova de juiz substituto, 2009, que pede para a gente marcar a assertiva correta sobre medidas de segurança. Medida de segurança, letra A, só pode ser aplicada em sentença condenatória. Errada, né? De cara a gente verifica que está errado, inclusive porque a gente fica conhecendo aquela figura da sentença absolutória imprópria, que eu falei para vocês. A sentença absolutória imprópria é aquela sentença através da qual o juiz absolve o inimputável em razão de doença mental, mas impõe a medida de segurança. Nossa, gente, peraí que tem duas crianças loucas aqui gritando. Peraí. Gente do céu, as crianças estão super loucas. Meu Deus do céu. Desculpa, gente, na hora que tem uns gritos, umas coisas que não... O que vocês preferem? Vamos fazer uma enquete. Vocês preferem a internet travando, num lugar super reservado, onde não haverá invasão de crianças, ou vocês preferem a internet funcionando bem, porém, aulas com invasões de crianças? Invasão? Funcionando bem, tá? A internet funcionando bem, então a invasão de crianças... Então tá bom. Regilene também tá a favor, tudo funcionando bem com a invasão. Tá bom. Rodrigo, você viu ontem? A invasão é totalmente aceitável? Não, Tati, porque eu tento... Você viu? Gente do céu, ela dá uns gritos, ela é muito louca. Minha bebê aquariana loucaça. Invasão de babies, né? A Alice apareceu aí também agora. Bom, tá vendo? Gabi, a cada dia eu fico vendo. Mas aí eu perguntei para minha mãe se quando eu era bebê, eu era assim. Minha mãe falou que não, que eu era super boazinha.
Depois do final eu vou trazer elas aqui, porque elas ficam loucas pra poder querer vir. E a bebê é super simpática, que ela chega, que outro dia à noite ela ficou assim, oi, alunos. No final ela fica doida pra ver, fica toda felizinha, querendo ver quem que tá aqui. Vamos lá então, gente. Então, ganhou aí, pelo menos os que se manifestaram com invasão. E ó, já tá, invasão já tá rolando agora. Peraí, aqui ó, vem cá, bebê. Ó, as duas. Podem aparecer só um pouquinho. Calma. Ó, apareceu a invasão da Banguela. Fala com a galera lá. Fala, gente, essa quarentena tá ótima. Só nessa quarentena, ó, as meninas. A Luana tá aqui, a Leide, os alunos da mãe, o Rodrigo. Aqui, quantos dentes já caíram na quarentena? Uns 5? Caiu esse. 1, 2, 3 dentes. Caíram 3 dentes na quarentena? É. Nossa, que ótimo! Alguém mais tá com esse probleminha? Mas você tá adorando, né, filha? Peraí, chega pra cá pra você. Vamos bater papo? Não, vamos bater papo, não. Mamãe tem que terminar a aula, tá? Agora, Agora, peraí. Vamos, ó, a fada do... Não, aqui... Calma, vamos pegar neném. Peraí, calma. Agora desce. Não, calma. Gente do céu. Calma, peraí, calma. grita da minha irmã. Calma, deixa eu pegar a outra. A mamãe vai mostrar a neném. Vem cá, filha. Nossa. Peraí, que agora a outra fez... Nossa. Vem cá, só pra mamãe. Por que você tá brava, amor? Não chora. Vai com a sua irmã. Então tá, vamos lá brincar. Tá? A vida tá difícil pra vocês, né? Pelo menos vocês dormem, vocês assistem Netflix, tá? Aqui o negócio tá pegando, gente. Tá vendo? Não. Vamos chorar pra lá. Peraí, que agora eu vou ter que dar uma bronca que vocês não podem ouvir. Nossa, a gente pau tá quebrando muito feio aqui. Mas tudo bem, vou fingir que nada tá acontecendo. Deixa as crianças se entenderem, né? Fogo num parquinho. Acabou o Big Brother, né? E aqui nós vamos começar. Vocês estão pouco a pouco, cada dia, podendo conhecer um pouco mais da minha vida real, a vida como ela é. E é bastante animada, né? Diga-se de passagem, mesmo na quarentena. Gente, então vamos lá, vamos falar sobre medidas de segurança, vamos falar de pessoas insanas. Então, nós vimos aqui, vejam, primeiro, a medida de segurança só pode ser aplicada em sentença condenatória. Não, nós sabemos que existe a sentença absolutória imprópria, que é, inclusive, a natureza jurídica da sentença que aplica a medida de segurança ao inimputável em razão de doença mental. Peraí, deixa eu diminuir isso aqui para não me atrapalhar. Vejam, só pode ser executada depois do cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada em decisão condenatória pela prática do mesmo fato. Não tem nada a ver, né? Eles estão tratando aqui da medida de segurança como se fosse algo a ser aplicado depois do cumprimento de uma pena privativa de liberdade. Não faz o mínimo sentido essa letra B. Letra C. Não pode ser executada por prazo superior a 40 anos. Esse 40 eu coloquei entre aspas, porque, lógico, a questão era de 2009 e a questão tratava aí dos 30 anos, né? Falava em 30 anos porque ainda não tínhamos a incorporação ao nosso ordenamento jurídico desse novo prazo máximo para o cumprimento da pena. Vejam, essa letra C era o entendimento ou foi o primeiro entendimento que o Supremo Tribunal Federal se manifestou quando tentou estabelecer um prazo máximo para a medida de segurança, que seria o prazo máximo previsto para o cumprimento de pena privativa de liberdade. Só que nós sabemos que em face da indeterminação do prazo máximo das medidas de segurança,
a lei não estabelece prazo máximo, o que se entende? O que é o entendimento que prevalece? Entendimento prevalente, que foi um entendimento que foi se desenvolvendo no STJ, tá? Que acaba sendo matéria recorrentemente tratada por STJ, não é tudo que vai chegar até o STF, e o STF acabou também por se inclinar nesse sentido, de que a medida de segurança ela não poderia ser executada por um prazo superior ao prazo máximo previsto em abstrato em relação à pena cominada àquela infração penal. Então, o prazo máximo seria a pena máxima cominada em abstrato para aquela infração penal. E não esse entendimento de que seria o prazo de 30 anos no regime anterior ou hoje de 40 anos. E aí a letra D, também bem simplesinha, né? Fundamenta-se na periculosidade do inimputável que praticou um fato típico punível, que seria a alternativa correta, tá? Então, aqui ela está fundamentada, sim, na periculosidade desse sujeito, desse inimputável, que praticou um fato típico punível. Não acho também que é uma boa questão, tá? Quando a gente tem essas alternativas assim, muito diretas, né? Porque se a gente for contestar, se a gente quiser contestar, eu poderia falar que a letra C é um entendimento, né? Ela manifesta um entendimento. Só que como a questão não delimitou isso, não falou, olha, segundo há entendimentos de que não pode ser executada por um prazo superior a 40 anos. Mas não ficou legal. E essa própria questão fundamenta-se na periculosidade do inimputável, que é a alternativa apontada como a correta, ok, ela se fundamenta na periculosidade. Só que não é só do inimputável que praticou um fato típico punível. Por quê? Porque a gente sabe que a medida de segurança, ela também pode ser aplicada ao semi-imputável, não é? O fundamento também é o mesmo, é a periculosidade. Mas não é o juiz quem irá avaliar se ao semi-imputável será melhor aplicar pena ou medida de segurança? Então, também acho que não é uma questão muito bem elaborada, não. Mas, aí, questão de concurso de juiz, primeira fase de juiz, Tribunal de Justiça de São Paulo, questão que não foi anulada, e resposta indicada, letra D. Por isso que a gente sempre tem essa coisa, né? Eles falam, a gente tem que achar a mais correta, né? Aquela que é a mais correta. Mas, por isso que vejam, gente, é muito treinamento. Ela está muito mal elaborada. Mas não, olha só, a ideia é exatamente essa, mas o que acontece? Não tem, exatamente entendo o que você está falando, eu também pensei nisso, porque o injusto penal Regilene está estudando pra caramba, estou gostando de ver. Olha lá, exatamente, a gente fala isso, que eu preciso do fato típico e do fato antijurídico, né? Mas ele não tem a imputabilidade que o que acontece, Regilene, é o seguinte, esse fato típico punível, muito boa observação a sua, é mais uma coisa que mostra que a questão realmente está mal elaborada. Mas punível, às vezes, inclusive aqui, punível foi usado num sentido meio vulgar. Porque quando a gente pensa no punível, a gente pensa logo no punível como situações em que há culpabilidade, né? Em que é possível você tem um juízo de reprovação. Mas, às vezes, o próprio código é confuso. Né? O próprio código, em algumas ocasiões, lembra que eu falei para vocês? O código, em regra, quando ele usa a expressão isento de pena, significa que isento de pena significa que a culpabilidade fica afastada. Só que, outras vezes, o código usa a expressão isento de pena para afastar punibilidade. Tá? Às vezes, o código usa a expressão isento de pena para afastar a ilicitude. Então, o código também errou em algumas ocasiões. Então, aquele quis dizer um fato típico punível num sentido mais vulgar da palavra, não no sentido exatamente técnico. Mas eu, particularmente, acho que essa questão é uma questão muito confusa. As alternativas C e D, em tese, até para a gente falar, será que elas estariam, né? Elas são confusas.
tá? Enfim, mais uma aí para a gente ver que múltipla escolha não é fácil. Vamos lá. O MPE, ó, Ministério Público daqui de Goiás, 2009. Vamos ver essa daqui. Ah, essa daqui vocês vão precisar lembrar de algumas coisinhas lá de trás, de quando vocês estudaram as teorias da... Peraí. Vamos lá. Olha lá. Primeira assertiva. Nos crimes apenados com reclusão, isso aqui também, ó, texto purinho da lei. Purinho. Nos crimes apenados com reclusão, cuja pena concreta aplicada for igual a 8 anos, o réu primário poderá, desde o início, cumprir a pena em regime semiaberto. Tá certo? Isso aqui, leitura textual da lei. Tá? Quando a gente tem lá as disposições no Código Penal para fins de fixação de regime inicial, nós temos essa previsão. Se o crime é punido com reclusão, a pena concreta ela não é superior a 8 anos e o cara é réu primário, ele pode, desde o início, cumprir essa pena no semiaberto. Então, a número 1, correta, leitura seca da lei. 2. Nos crimes apenados com detenção, o regime inicial de cumprimento da pena jamais será o fechado. Tá certo. Inclusive, é isso que distingue reclusão de detenção, né? Porque na pena de reclusão, eu posso ter o regime inicial fechado. Na pena de detenção, eu não posso ter o regime inicial fechado. Nas condenações superiores a 8 anos de reclusão, o réu sempre iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, mesmo sendo primário e de bons antecedentes. Olha, aqui, espero que vocês se lembrem disso, a gente tem uma flexibilização dessa, porque isso está na lei. A lei fala que se a condenação for superior a 8 anos, o regime inicial de cumprimento de pena, mesmo que ele seja primário e de bons antecedentes, vai ser o regime fechado. Agora, do ponto de vista prático, doutrina e jurisprudência entendem que o juiz, ele é perfeitamente capaz, mais do que isso, não é só perfeitamente capaz, o juiz incumbe a ele avaliar se nessa situação o regime inicial fechado é o indicado. Sob pena, inclusive, de você estar violando o princípio da individualização da pena. Agora, se eu avaliar essa assertiva unicamente com base no que diz o texto da lei, ela está certa, porque o texto da lei está dizendo isso, tá? Então, com base no texto da lei, certo. Terceira assertiva. O juiz, ao aplicar a medida de segurança ao inimputável, quando o crime for apenado com detenção, poderá deixar de determinar a sua internação, pois previsível, em casos tais, peraí, que eu até pedi. Previsível em tais casos, mas em casos tais, o tratamento ambulatorial. Essa questão também, essa assertiva também está correta, tá? O juiz, se o sujeito está textualmente na lei, quando ele vai aplicar a medida de segurança ao inimputável, se o crime for apenado com detenção, ele pode deixar de determinar a internação e determinar o tratamento ambulatorial se ele entender que é o mais indicado. Isso é o que se deflui da leitura seca da lei. Porque até quando nós estudamos isso, eu falei com vocês, olha, faz-se uma crítica a essa pré-determinação legal, porque a ideia é que se o crime é apenado com reclusão, a medida de segurança tem que ser a internação. Se a pena é detenção, o juiz vai estabelecer o tratamento ambulatorial. Porque, na prática, o juiz ele tem que avaliar o que é a medida mais adequada no caso concreto. Mas a lei está falando isso. Então, mais uma questão texto de lei puro. E a assertiva 4 vai dizer que se a sentença condenar o réu não reincidente a uma pena igual a 4 anos, poderá, desde o início, cumprir essa pena em regime aberto. E é mais uma assertiva que a gente encontra também no Código Penal. Então, se aquele sujeito ele é condenado a uma pena até 4 anos, não sendo reincidente, o regime inicial de cumprimento de pena dele poderá ser o regime aberto desde o início. Ou seja, mais uma questão, texto puro da lei, tá?
desta, portanto, essa vocês tinham resolvido, gente? Tinham resolvido ou não tinham resolvido? Tinham ficado em alguma dúvida? Como é que ficou isso daí? Nessa questão número 6, portanto, nós temos como alternativa apresentada, como correta, a letra D. Todas as assertivas seriam corretas. Dúvida? Por que você ficou com dúvida nessa, Regilene? A gente fica na dúvida, a letra da lei do artigo 33, pena de reclusão deve ser cumprida no regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade. Sim. Mas por que você ficou na dúvida? Porque a detenção está no regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência. O jamais. Ah, tá. Entendi. O jamais, é verdade. Quer dizer, vamos lá. Poderá, o juiz, ao aplicar o imputável de detenção, poderá. Onde que tem jamais? Mas tem jamais aqui? Ah, não. Tá. Mas olha só. Mas aí, na questão número 2, olha só. Nos crimes apenados com detenção, o regime inicial jamais será o fechado. Aí isso eu posso afirmar. Isso eu posso afirmar. Se a assertiva viesse no seguinte sentido: se o crime é apenado com detenção, o sujeito jamais cumprirá a pena no regime fechado, estaria errado. Porque ele pode ir para o fechado por regressão. Agora, como regime inicial, ele jamais terá o fechado. Nisso daí a questão está certa. Tá? Espero ter sanado a sua dúvida. Porque é a maneira que você coloca a assertiva. Olha como é que são sutilezas, né? Olha como é que a coisa pode ficar certa ou pode ficar errada. Como regime inicial de cumprimento de pena, se o crime é apenado com detenção, o regime inicial não pode ser o fechado. Jamais será o fechado. Eu posso fazer essa afirmativa. Agora, se eu mudo a afirmativa e digo que, no caso da condenação por um crime apenado com detenção, o sujeito jamais poderá cumprir pena no regime fechado, aí tá errado, tá? A sutileza do negócio é essa, entendeu? O jamais, nesse caso, não dá erro na questão. Mas é porque como que a gente tem que ficar atento o tempo todo. Gente, olha aqui, então já deu nosso tempo. Na próxima aula eu vou continuar. Vocês acharam bom esse modelo da gente ir resolvendo questões? E é bom também que vocês... Fiquei feliz de vocês terem participado. Ficou muito melhor do que o pessoal das outras salas esperando eu resolver tudo, né? Mas é bom, né? A gente vai revendo tudo. Eu acho que fica... Então, eu vou fazer uma outra seleção. Vou mandar para a Gessileia. Para a Gessileia. Vou mandar para a Samara, desculpa. Para a Gessileia eu não vou mandar, tá, Gessileia? Tô brincando, gente. E vou fazer o seguinte, a gente continua resolvendo essas e tem muita questão. Vamos ver até se a gente consegue fazer uma seleção mais agora de OAB. A gente estuda para responder, sim. E aqui também a gente vai sanando dúvidas, né? E vai revendo a matéria. Eu acho que é uma coisa boa. Também acho que é uma... Tanto que depois vocês vão ver cursinho, preparatório, tudo, eles colocam como uma parte exatamente isso. Resolução de questões. Tá? Então, na próxima aula a gente continua, eu vou passar outras questões para vocês e na próxima semana a gente continua nessa, de resolver questão, tá? Vou tentar me focar até mais na GOAB, ok? Que tem a ver com os tópicos que nós estamos estudando, tá? Gente, então essa semana a gente não se vê mais, espero que vocês fiquem firmes, fortes, fiquem bem, torçam por mim, vocês estão vendo que o negócio tá feio aqui, né? Na segunda-feira a gente se encontra cedinho, para resolvermos mais questões e vamos lá, tá? Vamos ver se dia 30 tudo volta, tá? Tchau, gente. Boa semana para vocês. Beijinho.